Olá e bem-vindos. Alguma vez pararam para pensar como é que as culturas antigas tentavam descrever aquilo que não tem descrição? Elas usavam uma linguagem muito poderosa, o simbolismo esotérico. Hoje vamos mergulhar nesta linguagem para perceber como é que a humanidade sempre usou imagens e mitos para tentar mapear as profundezas da alma e do cosmos. E a nossa exploração começa com uma pergunta daquelas bem fundamentais. Uma pergunta que nos coloca no meio de duas grandes forças da experiência humana. A razão, de um lado, e a fé, do outro. O que é que acontece quando chegamos aos limites daquilo que a ciência consegue provar? É exatamente nessa fronteira, sabes, entre o que é provável e o que é impalpável, que a nossa conversa começa. Vamos olhar de perto para essa tensão, que é essencial, entre aquilo que se pode saber e aquilo em que por vezes se precisa de acreditar. O filósofo Eliphas Levi fez uma distinção que eu acho crucial. Ele dizia o seguinte: o saber pertence ao mundo da ciência, e a ciência, por definição, não pode afirmar aquilo que não sabe. Por outro lado, o crer pertence ao mundo da fé, e a fé começa precisamente onde a ciência acaba. Para o Levi, o segredo está no equilíbrio, porque sem fé a gente cai no ceticismo puro, e sem ciência, no fanatismo. E olha, esta ideia não é nada nova. Aquela famosa frase de Tertuliano, um dos padres da Igreja, capta isto na perfeição. Creio porque é absurdo. Mas atenção, isto não é uma defesa do irracional. A ideia é que a fé opera numa dimensão que está para lá da razão científica. É como se fossem duas línguas diferentes a descrever realidades diferentes. E é aqui que a coisa fica mesmo fascinante, porque o limite da lógica para a humanidade nunca foi um beco sem saída. Muito pelo contrário, foi sempre o ponto de partida para um novo tipo de exploração, uma que não usa a linguagem dos factos, mas sim a das imagens. Imagens poderosíssimas. E que linguagem é essa? Ora, a linguagem do simbolismo, claro. É a ferramenta principal que a humanidade sempre usou para se aventurar no território do mistério. Então, o que é um símbolo neste contexto? O Eliphas Levi dá-nos uma definição que é fantástica. Um símbolo é uma ponte. Ele pega numa imagem do nosso mundo, do mundo conhecido, uma árvore, uma serpente, e usa para apontar para algo do mundo invisível. É um paradoxo que usa o que é familiar para falar do que é totalmente desconhecido. E estes símbolos estão por todo o lado em todas as culturas. O Graal, que representa a busca pela plenitude, a árvore do mundo, que liga o céu à terra, até a suástica, que era um símbolo ancestral de movimento cósmico, muito antes de ter sido apropriada no século XX. Isto não são meros desenhos, são como que contentores de significados muito profundos e, como vamos ver, às vezes até contraditórios. E este é um ponto-chave. O mesmo símbolo pode ter significados completamente opostos. A serpente é o exemplo perfeito, e o mitologista Joseph Campbell explica isto muito bem. Nas mitologias em que a natureza era vista como divina, a serpente era um símbolo super positivo, de renovação, de vida. Mas no livro do Gênesis, onde o divino é separado da natureza, essa mesma serpente é amaldiçoada e passa a ser o símbolo do mal. A mudança no símbolo reflete uma mudança total na visão do mundo. Certo. Então, se os símbolos são as palavras, o que é que acontece quando os juntamos para formar frases ou até mapas inteiros? Pois é aí que entramos nos sistemas simbólicos, que são, no fundo, cartografias complexas de uma realidade oculta. Olhem só para este exemplo bem concreto de um destes mapas, o quadrado mágico de Júpiter de Cornélius Agripa. A soma de qualquer linha, coluna ou diagonal dá sempre o mesmo número. Mas isto não era um joguinho de matemática, não. Para o Agripa, esta era uma forma de mapear as forças cósmicas de Júpiter, de alinhar o mundo visível com estes padrões invisíveis. E é o filósofo René Guénon que nos dá a chave para entender o porquê disto tudo. O objetivo não era adorar planetas ou números. O objetivo era usar estes símbolos como degraus. O Sol que nós vemos, diz ele, é só um símbolo do verdadeiro centro, do tal princípio divino. Todos estes sistemas são, no fundo, sobre encontrar esse ponto central e imóvel à volta do qual tudo o resto gira. E a humanidade criou imensos mapas destes. Pensem na astrologia, que mapeia o cosmos, no tarot, que mapeia a jornada da vida, na alquimia, que mapeia a transformação da alma, na cábala, que mapeia a emanação do divino. O que é que todos eles têm em comum? São tentativas de desenhar o invisível.
Mas agora vem a grande viragem na nossa história, a reviravolta crucial. O que é que acontece quando se percebe que estes mapas do universo exterior são, na verdade, guias para uma viagem interior? E o ponto central é este. O macrocosmos, ou seja, o grande universo, era visto como um espelho do microcosmos, o universo dentro de cada pessoa. A estrutura do cosmos refletia a estrutura da psique. Portanto, a busca para entender o universo era, na verdade, uma busca para se entender a si mesmo. É genial. Gannon aprofunda isto com um conceito poderosíssimo, o eixo do mundo. Simbolicamente, é a linha que liga o céu, a terra e o submundo. Mas o ponto crucial é que este eixo cósmico tem um paralelo dentro de cada um de nós. A tradição hindu chama-lhe o éter no coração, o ponto mais íntimo do nosso ser, onde o humano se encontra com o divino. Encontrar o centro do mundo é, portanto, encontrar o próprio centro. A lenda de Parzival e a sua busca pelo Graal é a ilustração perfeita desta viagem interior. Nas palavras de Joseph Campbell, o Parzival não é nenhum santo. Ele é guiado por virtudes humanas, coragem, compaixão. E é a sua constância interior, não uma graça divina que vem de fora, que o leva ao Graal. A verdadeira jornada é o desenvolvimento do seu caráter. E Campbell defende que é este caminho individualista que define o herói moderno. Ele até cita a personagem de James Joyce, Stephen Dedalus, que basicamente declara a independência de qualquer crença coletiva que se tenha tornado uma prisão. É a afirmação de que a verdade tem que ser encontrada na experiência individual, não apenas herdada. E tudo isto traz-nos, inevitavelmente, aos nossos dias, à nossa última seção. Como é que estas ideias tão antigas se aplicam ao nosso mundo, um mundo onde muitos dos velhos sistemas de crenças se fragmentaram? Muitas tradições têm esta imagem da terra desolada para descrever um estado espiritual em que a vida perdeu significado, e Campbell sugere que isto acontece quando os símbolos se transformam em dogmas vazios, em regras rígidas. É o que ele chama de o erro da verdade encontrada, a crença de que uma mitologia já capturou toda a verdade, o que acaba por a petrificar e esvaziar de poder. Então, qual é a tarefa hoje em dia? Talvez não seja tanto inventar símbolos completamente novos, mas sim redescobrir o poder dos antigos. Usá-los não como regras, mas como ferramentas para a nossa própria exploração interior. O desafio é dar-lhes vida através da nossa própria experiência e interpretação. E assim, o círculo fecha-se. A pergunta que antes apontava para o cosmos agora volta-se para dentro. Se os mapas antigos parecem desatualizados, como é que se navega hoje? Quais são as imagens, as histórias, as ideias, conscientes ou não, que realmente dão forma e direção a uma vida? A questão fica no ar.